Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula falaremos um pouco sobre Sócrates. Sócrates, como já dissemos esparsamente em outras aulas, ele é o marco divisório da história da filosofia grega, tanto que a gente pensa antes de Sócrates e depois de Sócrates. Os filósofos que antecederam Sócrates foram os filósofos da physis, também chamados de pré-socráticos por causa disso. Sócrates, ele nasceu em 469, 470 a.C. e morreu em 399 a.C. Ele não deixou escritos, mas ele confiou seu saber aos seus discípulos mediante o diálogo, na dimensão da pura oralidade. Daí a dificuldade da gente reconstruir sua doutrina, porque a gente só pode se referir a ele através dos testemunhos, que são inclusive divergentes, porque cada testemunho colhia alguns aspectos do ensinamento dele. A gente tem, inclusive, discípulos dele que falavam uma coisa e aqueles oponentes a ele que falavam outra. Por isso, para a gente conhecer o pensamento de Sócrates, a gente tem que levar em conta os testemunhos, considerando em particular as novidades que registra em campo filosófico em geral depois de Sócrates. A sabedoria humana de que Sócrates se diz mestre consiste na busca de justificação filosófica, de um fundamento da moral. Porque ele dizia, só sei que nada sei. Confirmar a sua ignorância era um tipo de sabedoria, porque todo sábio sabe da sua ignorância. Esse é o primeiro passo para a sabedoria. Sócrates, da vida dele a gente tem muito pouco. A gente sabe que ele era filho de um escultor e de uma parteira. Essa dupla herança levou ele a buscar esculpir simbolicamente uma representação autêntica do ser humano e ajudar seus discípulos a dar à luz as próprias ideias, conforme ele falou. Ele mesmo dizia que o método que ele empregava era esse, ensinar a dar à luz as ideias. De que forma? Por exemplo, a parteira, ela mesma não tem filhos, ela ajuda outras mulheres a terem filhos. Assim mesmo, Sócrates, mesmo sendo ignorante, segundo ele também fazia com que as pessoas atingissem a sabedoria. O estilo de vida de Sócrates se assemelhava muito aos dos sofistas, que a gente falou um pouquinho na última aula. Embora ele também não vendesse ensinamentos, Ele desenvolvia o saber filosófico em praças públicas, conversava com jovens, sempre dando demonstrações de que era preciso unir a vida concreta ao pensamento, um pouco diferente dos pré-socráticos, que ficavam preocupados um pouco mais com a physis, com a origem do universo, etc. Ele tentava unir o saber ao fazer, a consciência intelectual à consciência prático-moral. Tanto quanto sofista, Sócrates também vai abandonar essa preocupação, como eu disse, dos pré-socráticos, de explicar a natureza, e vai concentrar um pouco mais na problemática do ser humano. Mas ele vai se opor ao relativismo dos sofistas, como eu já falei em outras aulas. Ele vai se opor de que forma? Para os sofistas não existe uma regra, não existe uma verdade universal, e Sócrates não vai concordar com isso, principalmente em relação à moralidade. Ele também não vai concordar com o uso da retórica para poder atingir um interesse particular. Para ele, a retórica só é útil no momento em que a pessoa consegue saber do que ela está falando. Ou seja, a pessoa ela tem que ter conhecimento pleno daquilo que ela está dizendo para poder ter uma boa retórica, para poder falar em público, etc. Ele era contra essa perspectiva dos sofistas, que ensinava as pessoas a falar em público somente por falar, ou somente para ser bem visto pelas pessoas. Esse é um dos debates de Sócrates com os sofistas. Embora em sua época tenha sido confundido com eles, ele travou essa grande polêmica com eles. Ele procurava um fundamento último para as interrogações humanas. Por exemplo, o que é o bem? Algum dos diálogos dele vai desenvolver isso. O que é a virtude? O que é a justiça? Os sofistas, eles tinham uma visão relativista. Eles situavam suas reflexões a partir dos dados empíricos, do sensório imediato, sem se preocupar com a investigação de uma essência. A pergunta fundamental de Sócrates era: qual é a essência do ser humano? Sua resposta apontava para a ideia de um ser humano que tem uma alma, ou um local onde que a razão estaria, ou o eu consciente, e exatamente aquilo que distingue o ser humano dos outros animais, dos outros seres da natureza. Por isso, o autoconhecimento é um dos pilares da filosofia socrática. Ele utilizava muito uma frase do oráculo de Delfos, que era: conhece-te a ti mesmo. Então, são duas frases pilares da filosofia de Sócrates. Só sei que nada sei, o reconhecimento da própria ignorância e conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se você conhece a si mesmo, você inclusive sabe daquilo que você ignora.
né? O método socrático é muito famoso, né? São os dois pilares do método socrático são a maiêutica e a ironia. Em qualquer manual que você pegar sobre Sócrates ou sobre a filosofia grega, você vai reconhecer esses dois pilares do método socrático, a maiêutica e a ironia. E o que seria essa ironia? A ironia seria um tipo de refutação. É uma etapa em que o Sócrates ele começava a interrogar as pessoas que com ele conversavam sobre aquilo que eles pensavam saber. Ou seja, a pessoa dizia, eu sei sobre isso, então me fala, explica um pouquinho melhor sobre isso. Então, ele ia utilizando esse método através de um diálogo, né, e representando o aluno, ele começava o diálogo apresentando uma falsa parte do mestre e constrangia este a definir de modo preciso os termos de seu discurso e a expandir logicamente suas passagens. Mas das vezes o resultado era que a pessoa se confundia e ficava entrando em contradição, né? E aí era a refutação ou ironia. Nesse ponto, Sócrates punha em ação a maiêutica. Seu objetivo principal era fazê-los tomar consciência profunda de suas próprias respostas, das consequências que poderiam ser tiradas de suas reflexões, muitas vezes repletas de conceitos vagos e imprecisos. A maiêutica já era uma etapa diferente. Como eu disse, ele era filho de uma parteira. Então ele se considerava também um parteiro de almas. Ele propunha aos discípulos uma nova série de questões com o objetivo de ajudá-los a conceber outras ideias, ou pelo menos mais acertadas. Ou seja, ele fazia nascer novas ideias. Sabemos que Sócrates ele foi condenado a tomar cicuta, né? Por quê? Ele era acusado de corromper a juventude. Mas o que significa isso? Sócrates ele não dava importância à condição socioeconômica dos seus discípulos. Ele dialogava com ricos, com pobres, com cidadãos e até escravos. Um dos diálogos dele, muito famoso, Meno, ele vai dialogar com um escravo, vai mostrar que um conhecimento já estava latente em um escravo. Ou seja, para ele o conhecimento não era privilégio de qualquer pessoa, né? Ele estava presente em todas as pessoas. O que importava eram as qualidades interiores de cada pessoa, condições indispensáveis para esse processo de autoconhecimento. Como ele não fazia distinção entre seus interlocutores, ele questionava tudo também, incluía crenças, valores. Ele foi considerado uma ameaça social, um subversivo, interessado na prática da virtude e na busca da verdade. Ele acabava contrariando aqueles valores que dominavam a sociedade ateniense. E ele recebeu a acusação de ser injusto com os deuses da cidade. A gente sabe que era uma cultura politeísta, né, que tinha suas crenças e que ele valorizava, mas que também questionava. Ele não era uma pessoa alienada, ele também questionava determinadas questões religiosas. E ele foi acusado de corromper também a juventude nesse sentido, né, de insuflar neles um questionamento, né, para fazê-los se tornarem subversivos, etc. No final do processo, ele foi condenado a beber cicuta, que é um veneno mortal que é extraído de uma planta. Diante dos juízes, ele assumiu uma postura bem tranquila, de quem não temia nada. Ele permanecia absolutamente em paz com sua própria consciência. Ele, inclusive, os discípulos dele queriam que ele fugisse, que ele não cumprisse a sentença, mas ele não quis, ele cumpriu a sentença até o fim. Foi lá e tomou a cicuta. Foi assim que ele procurou caracterizar sua vida, construiu uma personalidade corajosa, guiando sua conduta pelo critério de justiça, que encontrou como correto. Ele viveu conforme a sua consciência, e ele inclusive morreu sem ter renunciado aos seus valores. É muito interessante, é por isso que Sócrates é considerado um marco para a filosofia. Não somente pelos seus ensinamentos, que realmente os ensinamentos de Sócrates, assim como os dos sofistas, estão numa outra vertente que não a dos pré-socráticos. Uma preocupação direta com o ser humano. Então, espero ter esclarecido de forma sucinta a vida de Sócrates, ou melhor, os ensinamentos de Sócrates. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão podem deixar nos comentários, que vai ser um prazer esclarecer e ajudá-los a entender um pouco mais sobre isso. Muito obrigado, até a próxima aula.